já Tem um saiu. outro aspecto que é o seguinte: se você seguir jornalistas, bons jornalistas, o trabalho do jornalista não se limita a ficar falando de contratação. Exato. Outras coisas acontecem. Por exemplo, nós vamos falar de outros assuntos aqui importantes, que Sim. foram muito acompanhados pela torcida, como, por exemplo, a questão da formação, do tal do profissionalismo na gestão, que é uma palavra que está gerando distorções. Porque como o vice-presidente de futebol do Flamengo era o comandante do departamento mais relevante do clube e, ao mesmo tempo, não era um profissional, muita gente acha que ninguém é profissional. Não, no departamento todo mundo era, eu falo isso há anos. Tirando o Marcos Braz, todos eram profissionais. E nos outros departamentos, todos têm profissionais. Profissionais de mercado, pode ter um ou outro que não seja tão qualificado, mas ninguém sai de 400 e poucos milhões de receita para um Big 300, só com incompetentes que não são profissionais lá dentro. Claro que não. Então isso Não é se mágica. alastrou e o pessoal acha que todo mundo só vai chegar fera agora. Todo mundo que chega agora é craque, os outros são todos ruins. Não, claro que não, isso é uma bobagem, uma besteira. E aí a gente vai ter esse assunto daqui a pouco, que já tem uma situação meio esquisita aí, polêmica, no mínimo, para ser debatida. Né? E vou dizer mais. Não. Sobre o Marcos Braz, eu tenho a seguinte opinião. Se o Marcos Braz amanhã. Você sabia que ele já foi sondado para ser diretor de futebol De da outros modalidade de clubes. clube? E não foi ele que me contou, não, sou por outras pessoas. Já houve isso. Vamos imaginar que ele resolva seguir essa carreira. Amanhã ele vai para um outro clube. Não tem muita diferença do que faz um Rodrigo Caetano, do que faz um Alexandre Matos, não. Eu não vejo grande E ele diferença. foi diretor em 2006, ele era diretor, não era vice-presidente, era diretor. Pois é, eu não vejo. O que esses caras fazem? Eles vão no mercado, lidam no dia a dia ali com o jogador, um é mais paternalista, o outro. É isso. Fica ali lidando com aquele dia a dia e contrata o jogador, dá entrevista. Agora, qual a diferença que se espera do novo do Flamengo? Que ele possa ser um gestor, que eu não sei se ele é tão bom gestor, porque ele praticamente ele teve essa função no Shakhtar e na Croácia, não é isso? No Isso. Benfica, não. Então, no Flamengo, que é o, Na Grécia É também, o no Benfica do Panathinaikos. Brasil, né? E o Benfica é o Flamengo Ó, perdão. de Portugal, é outro departamento, outra cobrança. O Shakhtar, a Ucrânia com uma série de problemas lá e tudo mais. E também não a pressão que você tem. O Shakhtar é um clube que tem o Mecenas lá há muito tempo, então começou a contratar muita gente. É O diferente um. Shakhtar era um clube que não tinha torcida, Sim, ele mesmo tem falou que isso. comparar. Então agora ele vai ter que mostrar que ele é um bom gestor. E a capacidade aí, que eu acho que é importante quando você fala, não só de mercado, mas do dia a dia, de discutir futebol. O chefe do técnico tem que entender de futebol, gente, para poder Sim. chegar e questionar certas situações, escolhas. Por exemplo, eu quero que você contrate esse jogador, por isso, isso, isso. Aí contrata o jogador. Aí o cara não usa o jogador. Um exemplo, Léo Ortiz com o Tite. Houve um momento que foi dito que circulou a informação de que o Flamengo, por opção até do Tite, se não fosse o Léo Ortiz, ficava com o Cleiton, o Bahia, como ele falava. Isso foi no ano passado. É que Então, era o Léo o Ortiz Tite ou não o Léo queria a Ortiz ou o Léo contratação do Ortiz. zagueiro, né? Era ou era o Ortiz ou não precisava contratar. Se o Maldini pudesse reaparecer hoje, o Nesta, não interessa, não quero. O Daí, não, é o Ortiz, só servia ele. Ok. Aí o Ortiz chegou e começou a escalar de volante. Como ele é bom pra cacete jogando bola, claro que ele conseguia fazer bons passes, boas jogadas. Eu falei várias vezes, inclusive aqui. Para mim, tem que jogar de zagueiro. Ele é zagueiro, volante é outra posição. Ele vai ter que se adaptar, leva mais tempo. Não foi para isso que ele foi contratado. Ele tem que jogar de zagueiro, minha opinião. Pode, numa situação, se adaptar? Pode, mas ele é zagueiro. Foi contratado para isso e não jogava por conta da tal da fila do Tite, que não andava a fila, né? Parecia uma fila engarrafada. Não pode tirar, que botar mais tempo, não sei o quê, bababá. Um diretor executivo com qualificação para falar sobre futebol pode chegar com. Cara, você fez tanta questão, fui lá, quebrei o pau com os caras, insisti, não queriam vender, tivemos que gastar mais dinheiro. O cara não joga, o que acontece? Que negócio aí? Me explica por quê. Não, porque o outro que está aqui, que já estava mais tempo, está jogando muito, não sei o quê, ouve isso, ouve aquilo. Tem que ter um argumento, gente. Não joga, acabou. Então, assim, essa é uma das situações, das inúmeras que eu acho que são rotineiras dentro de um departamento de futebol, e que esse diretor tem que ter capacidade de discutir com esse cara. E o técnico saber que ele tem que convencer um cara que também sabe falar a língua dele. E não um cara que é, na verdade, esses dirigentes que não têm essa especialização, e eles têm é como se fosse quase um torcedor. Então, essa discussão é rasa do ponto de vista do jogo. Ela não se aprofunda muito. Acho que esse é o diferencial que ele. Acho que isso ele pode fazer, claro. Ele foi técnico, é um cara de observação de mercado, de análise, então tudo bem.
Acho que isso não vai faltar. Minha dúvida é se ele será um bom gestor, né? Até nas crises, nos momentos difíceis, né? Na hora de cortar a chamada laranja podre, que todo mundo pode ter, né? Identificar e, opa, para negociar, para deixar o ambiente mais arejado, saber como lidar com situações como o ano passado. O Flamengo não soube lidar com o Gabriel. Gente, o Gabriel foi suspenso por uma bobagem, aquela coisa do exame antidoping, foi recebido com aplausos. No ambiente profissional, sabe como ele tinha que ser recebido? Um esporro. É chegar, cabeça baixa, e na sala do chefe, e está lá o chefe, o outro, dois ou três, o presidente, o papa, sei lá quem, fala, cara, você está fora há tantos dias, isso significou um prejuízo de tanto para o Flamengo, você desfalcou o time em tantos jogos, você vai levar, pela nossa estimativa aqui, tanto tempo para entrar em forma, que você está só treinando em casa. Por que você fez isso? E voltar de acordo com o que manda o contrato, o que é possível fazer. É isso que tinha que ser. Não, aplausos. Aplausos. Como se o cara fosse uma vítima. Ele que fez a bobagem, gente. Ele arrumou essa punição, que besteira. Esse é o ponto. É aí que eu espero do Boto. Se algum incauto chega ali e dá uma sugestão dessa, numa situação parecida, minimamente semelhante, aqui não. Vai ter aplauso porcaria nenhuma, que ele vai conversar comigo. E ter coragem de chegar para o cara e falar no olho, entendeu? Não importa o jogador ganhar 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões. Isso é o que eu espero desse gestor. Aí é a relação profissional. E também saber a hora de dar um pouquinho, de dar uma atenção, de entender quando o jogador está por baixo por uma razão particular. Tem que ter sensibilidade, não é tudo na porrada, né? Sabe? É isso que eu espero de um gestor. E está cercado de pessoas assim também. Até que tragam para ele, olha, o exemplo do Léo Ortiz, que a gente já discutiu aqui na final da Copa do Brasil, é perfeito, até porque tem a pegada da ausência do psicólogo. Um jogador importante, já experiente, passagem em seleção, comete um erro, está 3-0, ele comete um erro, o Atlético faz um gol, e aí depois o Flamengo é campeão, uma semana depois, ele admite que passou uma semana preocupado, porque ele sabia que se o Atlético faz 2-0, aquele erro dele ia ser cobrado. O Flamengo poderia perder o título, todo mundo ia lembrar. Que era a história do Carlinhos Bala lá, o gol contra o Corinthians, depois do 2-0 e o Sport campeão em 88 na Copa do Brasil. Então, assim, ter essa sensibilidade, perceber, chegar no jogador, ter gente com ele que faça isso, isso para mim tudo é gestão. Relações humanas, liderança, cobrança, aplauso. Um cafunézinho pode fazer também. O jogador está precisando levantar a moral, vai lá, conversa. O que faltou o Sampaoli, por exemplo, como técnico, quando o Pedro tomou um soco na cara do preparador físico dele. Primeira coisa é ir lá falar com o Pedro. O Pedro estava errado. Não quis aquecer, está errado. Mas a porrada na cara acabou com tudo, gente. Montou tudo. Tem essa sensibilidade, sabe? É isso que eu espero desse gestor. Um cara multidisciplinar. Pô, mas você quer um cara que faça tudo? Eu quero um cara que faça tudo. É isso que eu espero. Não é bom pra cacete? Não chegou. Cara, foi recebido com camisa no aeroporto, pô. Esse cara tem que ser pica. Entendeu? Que vai resolver tudo. O cara que. Cercado de gente competente, que ele pode escolher. Quem está lá dentro que não serve, que não se encaixa, ele vai trocar. E quem não precisar, ele traz gente qualificada. Isso para mim que é uma relação profissional no ambiente de cobrança, mas também de respeito, também de entendimento, de boas relações humanas. Isso que deve ser. Cara, se o Flamengo consegue algo parecido com isso, sai de baixo. Sai de baixo. E, repito, identificar eventuais laranjas podres. Está dando trabalho, é complicado, não quer ajudar. Amigo, vazando. O X9. Tem muita gente que acha que o X9 é 1. Gente, o X9 não é 1, porra. O X9, ele é o multi-homem. Lembra do multi-homem, dos Impossíveis, aquele desenho? É o multi-homem. O X9 é o jogador que tá puto e que passa pro empresário. Tem o jogador que passa na hora pro empresário ali, o empresário passa pro repórter. O próprio jogador passa. O X9, ele pode ser um funcionário. Fechar o CT não resolve, tá? Totalmente com relação a isso. Não resolve. Não resolve. Tem que ter a capacidade de identificar de onde está vazando. O Jorge Jesus chegou na época até passar para algumas pessoas informações erradas do que ele estava planejando para testar o que ia acontecer, se ia vazar aquilo. Então, assim, é isso que eu acho que é necessário, o que falta hoje no Flamengo. Por isso mesmo que eu sempre disse, não adianta trazer, tem que ser alguém de fora. Alguém bom e de fora. Se ele vai ser bom ou não, o tempo vai dizer. Porque aqui no Brasil, em sua maioria, todos os diretores executivos, para mim, são parecidos com o Marcos Braz, só que remunerados. Sabe? Muito parecido. São caras de mercado. O que é mais? Vai de mercado. Contratar jogador. Uns de um jeito, outros de outro, né? Mas é tudo muito parecido. Muito parecido.
Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.